Glória a Deus. Cumprimento a igreja na paz do Senhor, amém? Amém. Estou feliz de estar aqui nessa noite, louvando e bendizendo o nome do Senhor juntamente com vocês. Eu louvo a Deus. Eu acho que esse calor tá, a minha cabeça está assim, ó, mas estou aqui para a glória do Senhor. Amados, eu quero louvar a Deus pela vida das Déboras, né? Obrigado, irmão, que esteve ontem lá no nosso encontro. Que bênção, gente, foi muito bom. Não foi, meninas? Foi bênção demais. Sempre bom nós estarmos juntas. Os lapidotes também eu vi que fizeram festa demais. Os lapidotes, Deus abençoe todos os homens que estiveram no encontro ali na casa do irmão Paulinho, né? Vocês que estão visitando, estão sentindo a falta dos nossos jovens aqui. Os nossos jovens estão no sítio desde sexta-feira à noite. Eu estive lá, dormi de sexta para sábado lá com eles. E hoje nós almoçamos lá com eles. Estão felizes, adorando a Deus e em unidade. Isso é maravilhoso. É sinal que a igreja está crescendo, não é? E o nome do Senhor sendo glorificado. Então vem junto conosco. Quando a gente convocar, quando tiver um evento desse, não é mais um evento, é um momento de nós estarmos em unidade e comunhão. E você só tem a ganhar quando você participa. Porque Deus marca as nossas vidas. Ontem foi extraordinário. Deus colocou no meu coração uma dinâmica para eu estar fazendo ontem com as mulheres. E no meio daquela dinâmica, Deus falou poderosamente conosco através dos testemunhos. Deus é lindo demais. Amém? Abra sua Bíblia no livro do Evangelho de Mateus. Perdão, irmãos, no Evangelho de Lucas. Eu estava observando o Evangelho de Mateus agora, 3 horas, quando eu cheguei do sítio. Mas onde nós iremos ministrar? Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25. Glória a Deus. Louva a Deus pela vida do irmão Daniel Quirino, né? Sua família, Deus abençoe. Sempre bom, né, ter vocês conosco. Lucas capítulo 10, versículo 25. Bastante conhecido. O que Deus colocou no meu coração hoje, amados, é uma mensagem simples, mas bem objetiva. Vamos ler? E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que fareis para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? E como lês? E respondendo, ele disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento. Olha que responsabilidade. Isso é o doutor da lei falando a Jesus, não é? E de todo entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse, agora nós vamos entrar em uma parábola, em uma história. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram e deixaram-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo.
Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão e aproximou-se e atou-lhe as feridas, aplicou-lhes azeite e vinho e, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo demais que gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele lhe disse: o que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois, Jesus: vai e fazes da mesma maneira. Deus, eis aqui a tua palavra, Senhor. Nós já oramos, a tua igreja já está atenta para ouvir o que o Senhor tem para nós nessa noite. Prepara, Senhor, os nossos corações como terra fértil, terra boa, terra para receber a semente da palavra. E essa semente vem, Senhor, vier a brotar, germinar e dar frutos para a glória do teu nome. Amém. Amados, a gente, se eu perguntar, você ama o seu próximo? Nós vamos dizer, eu amo o meu próximo. Claro que eu amo. E aí nós vamos perguntar, mas e quem é o teu próximo? Aí muitas pessoas podem dizer, é meu marido, é minha esposa, são os meus filhos. Não, é minha sogra, são as minhas cunhadas. Não, é minha melhor amiga. Não, o meu próximo é aquele amigo que me estendeu a mão quando eu precisei. O meu próximo é aquele que liga para mim todo dia, manda mensagem para mim, né? Muitos têm o entendimento que o próximo, o meu próximo, né, é essa pessoa que está sempre comigo, que estende a mão, que me abraça, né, que cuida de mim. Muitos têm esse entendimento e está errado? Não, em parte não. Mas Jesus, a preocupação de Jesus é que nós venhamos a seguir os passos dele, a sentir o que ele sente, a fazer o que ele fez, a pegar o exemplo dele e exercer, colocar em prática. A preocupação de Jesus nos seus ensinamentos é que nós façamos o que ele ensinou e do jeito que ele fez. E aí, muitas das vezes a gente fica perdido, mas eu não sou Jesus. Mas ele nos ensinou, ele deixou o exemplo, por isso que ele veio ao mundo. E ele nasceu de uma mulher, ele viveu como nós vivemos, ele passou todos os processos que nós passamos e vamos passar, para nos dar o exemplo que nós podemos fazer o que ele fez. É uma ordem, é um mandamento: amar o meu próximo como a mim mesmo. E aqui nesse texto, a Bíblia diz que Jesus estava em um diálogo com um doutor da lei. E esse doutor da lei, ele chega perto de Jesus e pergunta: o que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus falou: espera aí, o que está escrito na lei, como tu lê? Aí ele foi falando: amarás o Senhor teu Deus, tal. Aí quando chegou no próximo, ele pergunta: mas peraí, quem é o meu próximo? Observe que era um doutor da lei. E a gente vai entender. As mães judias, olha como que é a situação desse rapaz aqui. As mães judias faziam seus filhos bebês dormirem ouvindo músicas e canções que exaltassem a beleza do Torá. Toda noite o bebezinho acabou de nascer, a mãe já coloca as músicas, canções que exaltem a Torá. Aquela criança, ela vai crescendo
E quando essa criança vai crescendo, o quarto dela, todas as ornamentações, tudo que prega nas paredes do quarto, tudo é para exaltar o nome de Deus. E tudo que está escrito na Torá, aquilo a mãe já está preparando aquela criança para que ela conheça a Deus de verdade. E que ela seja exemplo lá na frente, né? Quando essa criança começa a falar, aquelas mães e os pais já começam a ensinar versículos bíblicos àquelas crianças. Essas mães judias, elas não dão celular, elas não dão gibi de Mônica. Não é a primeira coisa que essas crianças, elas aprendem quando estão começando a falar. Elas aprendem a ler o Torá, a ler versículos da palavra de Deus. Quando essa criança completa 13 anos, especificamente um menino, ele completa 13 anos, ali ele vai acontecer uma celebração especial na vida de todos os meninos, que é o Bar Mitzvah, que significa filho do mandamento. E a partir dessa celebração, esse adolescente de 13 anos, ele alcança a maioridade. Porque nessa celebração do Bar Mitzvah, ele já leu a Torá todinha. E ele já gravou. Ele já aprendeu o que está escrito ali. Por isso existe essa cerimônia. E na cerimônia do Bar Mitzvah, o menino ele tem que fazer a leitura do Torá em público. Todo mundo ali sentado assistindo aquele menino ler a leitura do Torá, né? E o que é, para quem não sabe, Torá é os 5 primeiros livros da Bíblia, que nós conhecemos na teologia como o Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esse menino usa uma faixa no peito, também no braço e na cabeça, para lembrar o juramento que ele fez nessa celebração. Ele usa um talit em todas as celebrações como símbolo de devoção e respeito. Depois esse menino ainda frequenta uma faculdade religiosa para aprender melhor tudo aquilo que não está no Torá, para conhecer Deus melhor. E depois disso, ele se torna um doutor da lei. E é esse doutor da lei que chegou em Jesus e perguntou: como eu farei para herdar a vida eterna? Observe que só o conhecimento não é essencial. Só o conhecimento não te leva à eternidade. Porque muitos conhecem. A gente vai debater, vai conversar com muita gente, o conhecimento está impregnado. Mas e o comportamento e as atitudes? Será que condiz com o conhecimento? E a Bíblia diz que esse homem, ele chega para Jesus e fala, aí Jesus fala: você conhece a lei? Conheço. E isso. E ele realmente conhecia, porque ele citou para Jesus. Aí Jesus agora fala: agora vai. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Observe que um doutor da lei, ele não sabia quem era o seu próximo. Ele não conhecia quem era o seu próximo. E muitas das vezes nós vivemos numa geração dessa forma. Nós dizemos que estamos indo para o céu. E dizemos que estamos pleiteando a eternidade com Cristo. Mas muitas das vezes não conhecemos o nosso próximo. E Jesus, ele vai ali para explicar para aquele doutor da lei, para aquele conhecedor da lei, para aquele homem cheio de informação e de entendimento da Torá. Jesus vai explicar quem é o próximo dele. Simples assim. Aí Jesus conta uma história, que vindo de Jerusalém, né, descendo de Jerusalém para Jericó, um homem foi assaltado. De Jerusalém para Jericó, 25 quilômetros de uma caminhada muito difícil. Um caminho conhecido como caminho de sangue. Aquele caminho que aquele homem estava passando, conhecido também como o caminho da morte.
porque naquele caminho muitas pessoas já haviam morrido, sendo assaltados. E aquele homem está passando por aquele caminho. A Bíblia não disse no início, se no meio ou no final do caminho. Jesus diz que ele, vindo no caminho, ele caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram, roubaram tudo e espancaram. Eles não bateram apenas, eles espancaram aquele homem e deixou aquele homem quase morto. Está um homem ali, naquele caminho, né? Sozinho, espancado, quase morto. Aí a Bíblia diz, né, que naquele caminho vem descendo um sacerdote. Jericó, a gente sabe, aquele homem estava saindo de Jerusalém, lugar de adoração. Ele estava indo para Jericó, lugar das fragrâncias, lugar dos perfumes, ou lugar das palmeiras. Quantas pessoas saem de Jerusalém para ir para Jericó e no meio do caminho são assaltados, são espancados pelo inimigo. E a gente encontra muitos aí fora, no meio do caminho. Não quero saber de igreja, não quero saber de Deus, porque eu estou assim, assim, assim. Saíram de Jerusalém, saíram do lugar da adoração, estão indo para o lugar das fragrâncias, o lugar de cheiro suave, o lugar de diversão, o lugar que tem só coisas bonitas, mas no meio do caminho eles são assaltados. Foi o que aconteceu com esse homem. A Bíblia diz que no meio desse caminho aparece um sacerdote. Não, agora sim, esse homem vai ser abraçado, ele vai ser cuidado. E quem era o sacerdote? Autoridade espiritual, aquele que representa Deus no meio do povo, é um sacerdote. Aquele que intercede pelo povo diante de Deus é um sacerdote. E esse homem, assaltado, espancado, ferido, quase morto, quem aparece em primeira instância? O SAMU. É o SAMU veio salvar o homem. Não veio. Jesus falou que o sacerdote, vendo, isso aqui é extremamente, isso dói, porque Jesus disse que o sacerdote viu. Porque quando você passa por alguém em situação difícil e você não vê, você não carrega aquela culpa sobre você. Eu não vi, eu não conhecia, eu não sabia da situação. Mas Jesus deixa claro, o sacerdote vendo, ele viu o homem na beira do caminho, aquele que era a representação de Deus no meio do povo, aquele que tem a responsabilidade de interceder diante de Deus pelo povo. Ele viu. Mas a Bíblia diz, Jesus fala que ele passou de largo, porque aquele sacerdote possivelmente estava cheio de atividades no templo. Ele estava correndo, ele tinha horário para estar no templo, para sacrificar. Ele tinha horário para interceder, ele tinha horário para fazer alguma coisa no templo. Por isso ele estava com pressa. Ele não teve tempo de parar, ele não teve tempo. Ele viu, mas não pôde fazer nada, porque o tempo era dele, ele administrava o tempo e ele precisava estar no templo. Vocês estão entendendo, meus queridos? Ele passou de largo. Aí a Bíblia diz, Jesus fala que agora vem um levita. Aquele homem consciente, possivelmente,
Ele observa, porque o sacerdote levita naquela época e até hoje, os judeus, eles têm uma veste diferenciada. Quem vê, quem olha para eles na rua, sabe que é um sacerdote, sabe que era um levita. Aquele homem caído na beira do caminho, ele observa. E ele vê aquele sacerdote passar de longe e ir embora. E agora vem um levita, e ele observa aquele levita se aproximando. E talvez ele pense, agora eu vou ser ajudado. Agora alguém vai estender a mão para mim. Mas a Bíblia diz, Jesus falou que o levita fez a mesma coisa. Está no texto, Jesus disse, igual modo, também um levita chegando àquele lugar e vendo, também viu, também olhou para aquele homem. E quem são os levitas? Aquele que ajuda o sacerdote no serviço do templo. Quem são os levitas? Aquele que cuida dos pátios e das salas laterais do templo. Quem são os levitas? Aqueles que mantêm a ordem no templo. Quem são os levitas? Aqueles que ensinam a lei de Deus ao povo. Quem são os levitas? Aquele que conduz a adoração no templo. Observe que os levitas é uma pessoa que tem N responsabilidades. E eu fico intrigada quando eu abro as redes sociais. Eu vejo levita fulana de tal. Levita fulana de tal. Levita não é pegar um microfone e cantar um hino. Não é. Você ensaiar uma semana para cantar um louvor no domingo, isso não é ser levita. Levita tem responsabilidades além de um microfone, além de um status, além de um CD, além de um blog nas redes sociais, além de uma live nas redes sociais. Levita, a responsabilidade de um levita vai muito além de um louvor. E esse levita aqui, que Jesus está falando, ele também passa de largo. Ele também olha e deixa de lado. Observe que sacerdote e levitas, aqui nesse texto, representa a religião e a lei. São as representações de sacerdote e levitas aqui nesse texto. Seus trabalhos eram feitos só no templo. E nós estamos vivendo uma geração, irmãos, eu tive uma semana bastante agitada. Cheguei de viagem segunda-feira e pensa é Débora, é a Cileane, minha irmã, com jovens e tal. Mas quando eu sentei de madrugada para pedir ao Senhor, o pastor Bismarck falou comigo quinta-feira, foi quinta? Sexta-feira ele falou comigo que eu ia ministrar aqui hoje. Quando eu cheguei de madrugada, foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu não escolhi, não fui eu que escolhi essa palavra. Foi Deus que colocou no meu coração. Porque Deus também está falando comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Levitas e sacerdotes, a nossa obrigação não é só no templo. Não é só no templo. O Senhor não nos chamou apenas para isso. Existe uma missão muito maior, muito mais excelente, que é agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Antes de você buscar dons espirituais, antes de você buscar talentos, antes de você buscar ministério, antes de você buscar chamado, antes de você buscar qualquer coisa, você quer agradar o coração de Deus, ame seu próximo. Ame o seu próximo. E não é amor com palavras, nós vamos ver isso aqui nesse texto.
Não é um amor com palavras, até porque esse samaritano que vem aqui logo na frente, ele não conhecia esse homem que estava na beira do caminho. Jesus deixa isso muito bem claro. E a Bíblia diz, Jesus está falando que depois que o sacerdote passou, o levita passou, e aproximou-se, olha, mais um samaritano, um bom samaritano. No texto aqui da parábola, é a parábola do bom. Quem é bom? É só Jesus, mas foi ele que estava dizendo aqui, ó, o papel do homem, do samaritano. E quem eram os samaritanos? Vocês já sabem quem eram os samaritanos? São judeus que se misturaram com os povos pagãos no exílio, né? E ali, mas estes samaritanos, eles se misturaram e adoraram outros deuses e ficaram ali. Por isso os judeus não se davam bem com os samaritanos. Era como um exemplo, vamos dar um exemplo. Era como se alguém que está na Bereia sai da Bereia, vai para outra igreja e os crentes da Bereia não falam mais com o irmão que está lá na outra igreja porque saiu da Bereia. É mais ou menos isso. Para vocês entenderem. É claro que aqui não existe isso, glória a Deus. Mas os samaritanos, eles eram desprezados pelos judeus por causa disso. Porque eles de fato se misturaram entre os povos pagãos e adoravam outros deuses. Mas no meio dos samaritanos também tinha gente boa, gente que conhecia o Senhor. Mas aí eles pegaram um pacote inteiro e colocaram num pacote só. Todo mundo, samaritano não presta. Tanto é que quando ia para Jerusalém, né, quando descia para Jerusalém, eles não queriam passar dentro de Samaria. Eles criaram um caminho por fora de Samaria. Os judeus passavam bem distante para não passar de Samaria, porque não gostavam dos samaritanos. Aí Jesus, que ele quebra paradigmas, Jesus que ensina tudo tão perfeito, Jesus que cria as coisas, né, para que a gente entenda melhor. Jesus, ele tira da onde, ele faz existir da onde não existe. Jesus, ele faz os loucos parecer nécios e os loucos parecer sábios, os sábios parecer nécios. Jesus, ele troca tudo, ele quebra paradigma. E aí Jesus vem e traz um samaritano e coloca lá no cenário. O levita passou, o sacerdote passou. Agora Jesus diz: e veio um samaritano. Aí olha o que é que esse homem fez. Mas o samaritano que ia de viagem, samaritano com certeza ele tinha as responsabilidades dele. Ele estava também correndo. Ele também estava indo fazer alguma coisa. Ele também tinha o seu dia corrido. Mas aí Jesus fala assim: ele veio, chegou de viagem, ia na sua viagem, chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. É esse sentimento que Jesus está trazendo. É como se fosse uma chama, uma fogueira que Jesus acendeu um palitinho, acendeu aquela fogueira e falou: esse é o sentimento da íntima compaixão daquele homem. Porque ele passou vendo, primeiro ele sente alguma coisa por aquele homem que está caído. Ele viu, depois que ele viu, ele sente uma íntima compaixão. Porque é isso que nós precisamos ter, um sentimento de compaixão. E o Senhor está buscando isso em nós neste tempo. Porque reunir na igreja é bom, adorar o Senhor é bom, dizer que faz parte de um ministério é maravilhoso, dizer que é cristão agora é status, é muito bom. Mas o sentimento de misericórdia e compaixão tem que sobressair. E no sentimento de misericórdia e compaixão não existe título. Não existe título, pastor, presbítero, evangelista, diácono, sacerdote, levita. Não existe título.
O sentimento de compaixão tem que estar impregnado no meu e no teu coração. Aí a Bíblia diz que aquele samaritano, ele moveu-se de íntima compaixão. Compaixão no hebraico significa Ra'amim, que significa, olha a etimologia de compaixão. Significa ter entranhas, sentimento profundo pelo outro. Você sabe o que é isso? Sentimento profundo. É você deixar de fazer o que você está fazendo para ajudar o outro. É você deixar de orar por você para orar pelo outro. É você deixar de enjoar, de fazer propósito por você para fazer pelo outro. Isso é compaixão. Porque é muito fácil a gente fazer um propósito pelo nosso marido, pelos nossos filhos. A gente faz esse sacrifício sem pestanejar. É costume, é hábito nosso fazer sacrifícios e propósitos pela nossa casa, pela nossa família. Eu preciso orar 15 dias, 3 horas da manhã pela minha filha. Isso não é sacrifício para uma mãe que busca do Senhor uma salvação pelos seus filhos. Agora, você fazer isso por alguém que você não conhece ou não tem intimidade, isso é amor ao seu próximo. Isso é você ter compaixão pelo próximo. E aí Jesus fala que aquele homem, ele chega próximo daquele homem e ele se move de íntima compaixão. Aí Jesus fala, e ele aproximando-se, todos passaram de largo, todos deram a volta por aquele homem e foram embora. Mas este samaritano, Jesus fala que ele vendo, moveu de íntima compaixão e ele se aproximou. E aquele samaritano, ele tinha 3 coisas essenciais que nós precisamos ter. Não pode faltar na nossa bolsa, não pode faltar na nossa caixinha de socorros, primeiros socorros. Não pode faltar na caixinha dos primeiros socorros de cada crente 3 coisas essenciais que esse samaritano estava carregando, que talvez o sacerdote não estava carregando, talvez o levita também não, e por isso eles não pararam. Mas esse samaritano, ele tinha 3 coisas essenciais numa caminhada longa que ele estava passando ali. O que é que são? Primeiro, ataduras. Jesus falou que ele aproximou-se e atou as feridas. E o que é ataduras? Ataduras é algo que você vai tampar uma ferida, você vai cobrir uma ferida, você vai ligar, você vai unir. E isso é que nós precisamos carregar. Para ajudar o nosso próximo, nós precisamos de ataduras. Ataduras, não aquelas ataduras que separam, não aquelas ataduras que dividem, não aquelas ataduras que acabam de matar, mas aquelas ataduras que vai unir, que vai ligar. Aleluia! 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 Nós estamos precisando, irmãos, usar as ataduras que o Senhor nos entregou, que é o amor, a compaixão e a misericórdia. Nós precisamos usar a atadura. Sabe o que é que eu acho incrível? Que Jesus, ele deixa tão claro nesse texto, por isso que eu falei com vocês que era um texto simples, e é. Porque Jesus está falando aqui, olha, quando você for usar atadura, vinho e azeite, isso aqui não tem título não, foi um samaritano, alguém que ninguém nem dava muito valor. Aí a gente chega na igreja, as pessoas querem que só o pastor use as ataduras, vinho
e azeite. É só o pastor que tem que ir, é só o pastor que tem que visitar, é só o pastor que tem que cuidar, é só o pastor que tem que curar. Não! Essa responsabilidade é da igreja de Cristo na terra. Por isso Jesus traz ao cenário um samaritano, alguém sem título, alguém desprezado, alguém que não era muito conhecido no meio dos judeus, que não tinha muita importância no meio dos judeus, dos inteligentes do Torá, dos inteligentes da lei. E muita gente não dava valor, mas é justamente esse homem que Jesus pega e coloca no cenário, com azeite, com atadura e com vinho, e que vai ao encontro daquele homem que está ao lado, caído, quase morto. E eu venho dizer para você nesta noite, não importa quem você é, se é um simples membro desta congregação, se você é apenas um membro, se você é apenas um congregado, seja um samaritano nesta noite, toma o exemplo deste homem nesta noite em nome de Jesus. Porque neste texto aqui, nesta parábola aqui, Jesus não traz título. Jesus não diz que é só o samaritano, que é só o sacerdote ou que é só o levita. Muito pelo contrário. Jesus tira todo o mérito de sacerdotes e levitas e coloca em um samaritano. Para dizer para você que não existe título para você amar o seu próximo e cuidar dele. Para você ir atrás daquele que está ferido, para você ir atrás daquele que está triste, abatido, para você ir atrás daquele que está desanimado. Não existe título. Não espere ser um pastor, não espere ser uma mulher de Deus, uma mulher de oração, uma missionária, uma bispa, qualquer coisa, de qualquer título a mais. Não espere ser, vá agora, porque Jesus já te capacitou para isso. Você já tem. Eu creio que você já tem ataduras, vinho e azeite. Aí Jesus fala assim, aquele homem, ele chega ele se aproxima e ata as feridas. Primeiro ele cuida das feridas. Porque a pessoa ferida não adianta você dar leite, não adianta você dar comida, não adianta você dar roupa, não adianta você dar calçado. Você tem que cuidar primeiro das feridas. Porque uma pessoa ferida, tudo que você fizer por ela, nada vai adiantar, porque a ferida está na alma, no coração dela. Primeiro cura o coração, primeiro cura a alma, depois você faz todo o resto. Nós precisamos entender isso. E nós estamos vivendo uma geração que a gente encontra pessoas feridas no meio do caminho. A primeira coisa que a gente fala é, isso é besteira, é cheio de mimimi, né? Existe mesmo, gente, existe, né? A gente não vai botar pano quente aqui porque existe, mas nós precisamos cuidar. Precisamos cuidar. Talvez é dentro da tua casa, dentro do meio da tua família, lá no teu serviço. Quem tem atadura, azeite e vinho é você. E o Senhor está te chamando nesta noite. Se levanta, vai lá, pelo amor de Deus, ata as feridas. Aleluia, cuida das feridas. Talvez você possa me dizer, pastora, mas quem está precisando ser cuidada sou eu. Quem está precisando ser, as minhas feridas estão precisando ser atadas. E nesta noite o Espírito Santo de Deus está aqui. E Ele te vê mais do que ninguém. Ele sonda o teu coração. Ele sabe como você entrou aqui nesta noite. O Espírito Santo de Deus está indo ao teu encontro agora, com renovo, com restauração. Recebe em nome de Jesus, em nome de Jesus. A Bíblia diz que depois que esse homem pega, já estou finalizando, depois que ele ata as feridas, aí ele tira da sua bolsa mais um item. Ele aplica-lhes azeite, mais 2 itens, azeite e vinho. O que é azeite? Naquela época o azeite servia para aliviar o cansaço dos viajantes fadigados. O azeite servia também como cicatrizante. E trazendo para o espiritual, o que é o azeite, pastora?
O azeite significa a presença do Espírito Santo de Deus. Você tem azeite? Você tem azeite? Se você tem azeite, diga um amém. Amém. Eu sei que você tem. Se você está ferido, machucado, não importa, mas se você tem azeite, você consegue sarar outros. Você até esquece das suas feridas e vai atrás de outros, porque é assim que Jesus faz conosco. Quantas vezes nós estamos feridos, precisando de ser curados, e o Senhor chega para nós e fala: olha para o lado, tem alguém precisando ser curado, e você levanta, vai e cura. Quando você lembra da sua ferida, Jesus já sarou, porque é assim que Ele faz. Aleluia, aleluia. Pois eu costumo dizer isso, irmãos, é melhor dar do que receber. Aleluia, aleluia. Isso é compaixão, é você esquecer das suas necessidades, é você esquecer dos seus problemas e estender a mão ao teu próximo. E esse homem, ele tinha azeite, e a Bíblia diz que ele unta, aplica azeite e vinho. E o que é vinho? O vinho naquela época, e até hoje no Oriente, né, eles ainda servem para desinfectar e limpar as feridas. Servia também como analgésico. E trazendo para o espiritual, o que é vinho? O vinho tipifica a alegria do Senhor. Em outras palavras, também o vinho representa o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Aleluia. Você tem vinho aí? Você tem vinho? Você tem a alegria do Senhor? Você tem a alegria do Senhor? O sangue de Jesus sobre a tua vida, que te purifica, te restaura de todo pecado, de toda condenação do inimigo, de toda condenação de Satanás. O sangue de Jesus nos purifica. Oh glória! Oh glória! E aquele homem, ele pega esse homem, ele faz todo esse tratamento com este homem caído, e agora ele pega, põe sobre a sua cavalgadura e leva para um lugar seguro. Ele leva para um lugar de conforto, de cuidados maiores, para a estalagem. E a estalagem aqui tipifica a igreja. A estalagem tipifica a igreja, lugar de proteção, lugar de cuidados. Igreja é isso. E quem é a igreja? É essas paredes? Quem é a igreja? São essas colunas. Quem é a igreja? É esse púlpito. Quem é a igreja? Somos nós. Aí o homem caído, ferido, alguém já deu os primeiros socorros, alguém já fez as primeiras coisas ali, já ajudou. Aquele homem já não corre mais risco de vida. Agora ele é trazido para dentro da estalagem, aonde outros vão cuidar dele. O papel daquele samaritano já foi feito no meio do caminho. Agora esse homem está dentro da estalagem. Outros preparados para este papel, para este trabalho, vão dar continuidade ao trabalho que o samaritano fez lá fora. E é isso que o Senhor faz conosco. Quando as pessoas chegam aqui, quebradas, rebentadas, feridas, envergonhadas, humilhadas, é papel meu, seu, nosso cuidar, proteger, abraçar, zelar, se preocupar. Rabachanda, ramandacai. Não espere alguém se preocupar com você. Não espere alguém cuidar de você. Cuide você primeiro de alguém.
Abrace primeiro alguém. Proteja primeiro alguém. Porque quando nós fazemos isso, irmãos, o Senhor prepara tudo para nós. Enquanto eu cuido, enquanto eu zelo, enquanto eu abraço, enquanto eu protejo, o próprio Deus, Ele vai cuidando, protegendo a minha casa, a minha vida, a minha família. É assim que acontece no reino espiritual. É desse jeito. Se você tem ataduras, tem vinho e tem azeite, faça uso desses itens que o Senhor te entregou. Você tem a presença do Espírito Santo, você tem a alegria do Senhor, você tem os sentimentos de compaixão e de misericórdia. E se eu estou falando a alguém aqui que ainda não tem esse sentimento, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós vamos orar e o Senhor vai colocar em você esse mesmo sentimento, porque é a hora da igreja se despertar, é hora da igreja acordar. Não é só apenas vir à igreja terça, quinta e domingo. Ontem, no meio da nossa conversa lá, foi interessante, porque quando eu estava preparando uma dinâmica, e Deus colocou no meu coração, a dinâmica foi, coloquei um númerozinho debaixo da cadeira de todas as mulheres que estavam lá. E cada mulher que sentou na cadeira, que tirou o número, naquele número tinha algo para ela falar ou realizar. E caiu, não lembro quem agora, mas um número que me chamou a atenção. Eu coloquei assim: o que você acha do ministério de mulheres da igreja? O que você acha do ministério Déboras? E algo me chamou a atenção. Uma irmã simples, que não fala muito, e ela falou: pastora, ministério Déboras não é só cantar. Eu acho que ministério Déboras não é só ir na igreja na segunda-feira e orar. Ministério Déboras tem que ser ajudar, amar, abraçar. E eu adorei a Deus por aquela palavra, porque de fato é isso que nós precisamos ser. É isso que nós precisamos exercer. Nós precisamos nos despertar. A vida está corrida, não temos mais tempo. Ninguém lembra mais de ninguém. Ninguém entre aspas, viu gente? Não estou generalizando, porque ainda tem. Mas não é só isso, irmãos. Aquele homem, ele leva para a estalagem. E lá ele ainda diz algo. Olha o coração desse homem. E quando ele chega lá, e partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros. Ele pagou, ele não deixou nada de graça. Ele não pediu favor, ele pagou. E deu ao hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo mais que gastares com ele, eu vou te pagar. Compaixão, para finalizar, misericórdia e compaixão exige investimento. É o que a gente não está tendo. A gente não está querendo investir naquilo que não é nosso, naquilo que não nos interessa muito. Compaixão e misericórdia exige tempo. Nós não estamos tendo mais tempo de se preocupar com o outro, de ir atrás do outro, de perguntar pelo outro, de fazer algo pelo outro. Compaixão e misericórdia exige tempo, investimento, amor. E isso o Senhor já nos dispensou. Você tem, nós temos. Vamos mudar. Foi essa palavra que Deus colocou no meu coração. Sabe por quê? Porque ajudar o próximo exige também sacrifícios. Exige sacrifício. Então nessa noite, nessa semana, faça algo que glorifique o nome do Senhor. E que você vai olhar e falar assim: olha, a palavra do Senhor está se cumprindo na minha vida essa semana. Nesse sentido. Eu sei, irmãos, que nós fazemos. Eu sei que nós fazemos. Mas ainda está faltando um pouco mais.
Nós somos uma família em Cristo Jesus. Irmãos, nós vamos passar uma eternidade. Você sabe o que é isso? Não, eu também não sei. Porque o Senhor ainda não nos revelou na profundidade o que é uma eternidade. Nós vamos passar uma eternidade juntos. Aqueles que aceitaram a Jesus e que forem fiel, permanecerem firmes e guardarem a sua salvação, nós vamos passar uma eternidade juntos. E aqui na terra nós não queremos nos aproximar, nós não queremos nos achegar, nós não queremos nos preocupar, nós não queremos. Como que nós vamos viver uma eternidade juntos? O Senhor nos convida nesta noite, meus queridos, vamos ser a igreja que Deus nos chamou para sermos. Vamos exercer aquilo que o Senhor nos incumbiu a fazer. Aleluia! Amar o nosso próximo como a nós mesmos. Porque é isso que vai glorificar e exaltar o nome do Senhor e que vai nos fazer sermos parecidos com Cristo. Para finalizar, Cristo fez tudo isso por mim e por você. Cristo investiu tempo, investiu sacrifícios. Ele teve amor e compaixão. Era para eu e você estar pregado numa cruz do Calvário. Mas Ele fez por mim e por você. Nós não merecíamos, mas Jesus, Ele derramou até a sua última gota de sangue, para que eu e você estivéssemos aqui nesta noite. Então vamos fazer jus àquilo que o Senhor nos entregou. Não são os nossos talentos, nem os nossos dons, nem as nossas habilidades, nem os nossos títulos. Tudo isso é importante, mas o que vai nos fazer herdar a vida eterna é compaixão e misericórdia. É isso que vai nos levar para o céu. Rabachanda, Ramandacai. Se coloca de pé em nome de Jesus. Vocês entenderam essa palavra, irmãos? Vocês entenderam a mensagem do Senhor nesta noite? Você é tão importante para o Senhor. O Senhor te ama tanto. O Senhor te ama tanto, nos ama tanto, que Ele nos entregou uma responsabilidade tão grande de cuidar do nosso próximo, como a nós mesmos. Só o Senhor pode nos entregar essa responsabilidade. E Ele nos capacita para isso. Isso não é mérito nosso. Não é porque Iraildes é boazinha, você é bonzinho, né? Você tem um coração grande. Não é nada disso. É o amor do Senhor na nossa vida. É a misericórdia de Deus sobre nós. A misericórdia de Deus em nós nos faz ser misericordiosos com o nosso próximo. O amor de Deus em nós nos faz amar o nosso próximo. A compaixão de Deus em nós nos faz ter compaixão do nosso próximo. Então não são méritos nossos, é mérito do Senhor. A glória dele, a honra é dele, a exaltação é para ele, tudo é para ele. Aleluia! Por isso nesta noite vamos nos colocar à disposição do Senhor, que já faz, você que já é. Eu acredito que toda igreja já faz, mas vamos nos esforçar um pouco mais, porque você viu, não foi eu que contei não, foi Jesus que disse que um sacerdote e um levita passou e não se aproximou. Isso corre o risco de acontecer comigo e com você. Então que possamos pegar o exemplo do bom samaritano, que agora é tipificado em nosso Jesus. Ele é o bom samaritano. E ele deixou o exemplo para nós. Deus, eis aqui a tua igreja. Nós exaltamos o teu nome. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Porque o Senhor falou comigo, Senhor, naquela madrugada. Andarabachandaramandacai.
E eu me senti envergonhada, Senhor, diante do Senhor. Porque de fato, Senhor, nós precisamos todos os dias, aleluia, analisar a Tua palavra e vivê-la como o Senhor nos ensina. Trazendo o exemplo que o Senhor nos deu. Nos capacita, Senhor. Nos dê estrutura. Nos dê inteligência emocional. Nos dê sabedoria. Nos dê graça. Nos dê, Senhor, o fruto do Espírito. Para que possamos de fato amar o nosso próximo. Cuidar do nosso próximo. Zelar do nosso próximo. Porque, Senhor, nós iremos morar contigo. Iremos viver uma eternidade juntos contigo. E nós precisamos cuidar um dos outros. Aqueles que estão feridos, machucados, entristecidos, desanimados. Vai de encontro agora, Espírito Santo. Nos desperta, nos mostra. Abre os nossos olhos espirituais. Tira, Senhor, a trave dos nossos olhos. Tira os tampões dos nossos ouvidos. Que possamos ser sensíveis para ouvir a Tua voz. Para entender o Teu querer. E obedecer a Tuas ordenanças. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Vai cuidando desse irmão, dessa irmã. Que nessa noite está triste, abatido, ferido por alguma coisa. Entra com providência agora. Espírito Santo de Deus, traga o alívio, traga cura, traga restauração, traga o renovo, restaura o ânimo, restaura a alegria. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Deus, nós sabemos que se ninguém cuidar, o Senhor cuida. Se ninguém fazer, o Senhor faz. Mas o Senhor capacitou uma igreja viva para fazer aquilo que o Senhor fez, para andar como o Senhor andou, para fazer o que o Senhor fez. Por isso, o Senhor nos capacita. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. E muito obrigado pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pela Tua compaixão para conosco. Muito obrigado, Jesus, desde agora e para todos sempre. Amém, Senhor. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe, pastora, poderosamente. Meus queridos, pode continuar sobre os seus pés. Vou orar ao Senhor neste momento para a gente irmos para os nossos lares. Mas de fato é isso. Não tem como contradizer a palavra do Senhor. É impossível andar na contramão da palavra de Deus. Glória a Deus pela tua vida.